Olá, novamente aqui com vocês, professora Leliane Guimarães, do IFTO Campos Palmas. Vamos dar continuidade ao aprendizado do AutoCAD. Olá pessoal, vamos ver um pouquinho hoje de visualização no AutoCAD. Assim como a gente aprendeu no SketchUp, a visualização tem muitos comandos que a gente pode fazer diretamente pelo mouse, né? Alguns eu já tinha falado para vocês, né? Que eu estava aproximando e afastando, vendo esse papel milimetrado, usando a barra de rolagem do mouse. Mas para a gente ver melhor, vamos abrir um desenho, fica muito mais fácil. Para quem está utilizando o AutoCAD em inglês, né, vem aqui nesse A, né, que abre o menu de aplicações e você clica em Open. Para quem estiver utilizando o AutoCAD em português, vai clicar aqui e vai clicar em abrir. Então, é muito simples, tá bom? Então, antes de vocês clicarem em abrir, eu quero que vocês baixem um arquivo lá no Moodle, que eu deixei. O nome é Desenho para Visualização, tá? Salvem uma pasta do seu computador, aí sim, vocês vão vir aqui em abrir, Open, né? Vocês podem tanto clicar aqui em Open, como vocês podem escrever o comando Open, tá? Geralmente quando a gente escreve uma letra assim no AutoCAD, ó, ele já vai dando uma sugestão de comandos, tá vendo? Ó, já tem ó, Open, e aí você pode clicar. Se você tiver os comandos de cor, ajuda bastante, né? E muitas vezes uma pequena letra como aqui, ó, para o comando Offset, ele já ativa um comando, isso agiliza bastante, tá bom? Vamos clicar aqui mesmo em Open. O Open é um comando raramente utilizado, não tem uma letra de atalho para ele. Então você vai entrar na pasta lá onde você salvou. Eu salvei nessa pasta aqui da disciplina, Desenho para Visualização, e vou clicar em Open. Abrir, pronto. Ele abriu o arquivo para a gente visualizar, tá? Este arquivo tem um desenhozinho bem simples aqui, é apenas uma salinha, como eu já expliquei para vocês, o zoom, não é? Que é a forma de aproximar e de afastar, ó. Então a gente com a barra de rolagem pode aproximar e afastar e ver melhor o que é este desenho. Então a gente tem aqui uma pequena sala, uma bancada, uma janela, paredes, uma porta. É um desenhozinho bem simples, só para vocês realmente aprenderem esses comandos de visualização. Então vamos lá, o primeiro que a gente já tá vendo com a barra de rolagem é o zoom. A gente usa muito com a barra de rolagem, mas a gente pode também ativar esse comando tanto aqui em View, como a gente pode com a letra Z, de Zoom. Quando a gente clica Z, Zoom, ele já mostra aqui pra gente várias opções, ó. Zoom All, Center, Dynamic, Extends, Previous, Scale, Window Object, tá? Então esse Zoom aqui, ó, ou você ativa uma dessas opções. Quando você não ativa, é como se ele já estivesse funcionando o window. Quando você clica num determinado ponto e você clica, né, ele abre já como se fosse um retângulo, né? E você vai a uma janela e você já vai e clica em outro ponto. Ele pega aquela janela, por isso que é zoom window, e aproxima e mostra para você. Imediatamente ele saiu aqui do comando zoom, tá vendo? Então como é que a gente anda no comando zoom? Z, Enter. E tá aí a primeira dica para vocês da diferença do AutoCAD em relação a outros softwares. Todos os comandos de atalho do AutoCAD, a gente tem que digitar a letra de atalho e o Enter. Ele não entra automaticamente nos comandos só colocando a letra, como a gente experimentou no SketchUp e vamos experimentar no Revit. Você tem que colocar a letra, uma ou duas, depende do comando, e dar um Enter. Quando você clica aqui na chavinha Enter, você vai entrar no comando e ele te dá as diversas opções que aquele comando tem, se ele tiver, tá? Outro aqui que a gente tem, olha, vamos ver de um em um. Zoom All. O que é esse All? Se você clicar em All ou você digitar a letra A e colocar Enter, ele mostra tudo aí. Mas o que é tudo? Esse tudo é o desenho que nós temos. Perdi o desenho, onde é que ele está? Ó, tá aqui bem pequenininho. Não sei se vocês estão vendo aqui bem pequenininho. O desenho e todo o limite que eu tiver estabelecido para desenhar. Existe uma coisa no AutoCAD chamada Draw Limits. O Draw Limits é para a gente definir qual o limite do nosso desenho. Não é muito usado, não, tá? Geralmente a gente começa o desenho e não se preocupa. Mas se a gente utilizar essa função Z Enter e for colocar o A Enter, que é Zoom All, ele vai e enquadra pra gente esse limite.
E como é que eu posso saber qual limite é esse, tá? Eu vou escrever aqui, ó, limits, em inglês, tá? Quando eu escrevo limits, eu posso dar um enter ou clicar ali, ele me aparece, ó, especificar a primeira esquina do limite, coordenada 00. Ok, enter. Especificar o canto superior direito do limite, 420 por 297. Então aquilo ali é uma edificação bem pequenininha, né, que a gente estava vendo. E aí quando eu abri o limite todo, que foi 420 por 297, ficou muito grande, né? Ficou gigante, né, em relação a essa pequena edificação, tá? Então já estamos aprendendo duas coisas, limites e o zoom. Vamos voltar lá para zoom então, Z, enter. Bom, como raramente não se usa muito esse limite, não se usa muito também o zoom all. A gente usa para ver tudo o zoom que a gente chama de extends, ver a extensão. E a gente tinha esse comando também lá no SketchUp, né? Você pode digitar Z enter, enter, ou Z enter e depois clicar aqui em extends. Ou seja, ele não desconsidera o limite do desenho, ele vê apenas o desenho em si. Deixa eu afastar aqui para vocês verem o efeito que tá. Z enter, enter, ou deixa eu afastar de novo, Z enter e você clica aqui em extends. Este mesmo comando está aqui pra gente nesse menu lateral, ó, bem aqui, zoom extends. Deixa eu afastar aqui com a barra de rolagem. Se eu clicar aqui, ó, ele mostra a extensão do meu desenho. Em que é que isso é útil? Bom, algumas vezes a gente vai mexendo no desenho, dá muito zoom, vai pra lá, vai pra cá, e de repente a gente fica, uai, onde foi parar o meu desenho? A gente não acha nem a origem. Então você vai e clica aqui, ó, perdeu, não tá achando, clica zoom extends. Ou clica aqui, ou digita Z, enter, enter. Uma observação, gente, aqui, olha, essas linhas estavam todas tracejadinhas. E agora elas estão contínuas. O AutoCAD, ele vai o tempo todo simplificando o desenho pra gente, né? Simplificando o display pra gente não ter lentidão no arquivo, né? Então, como a gente deu muito zoom, muitas coisas, se ele voltar com a linha contínua, você escreve RE, Enter, que ele regenera o seu desenho e mostra novamente ele com as linhas tracejadas, ok? Mas temos ainda algumas opções no comando zoom, ó. Se você entrar Z enter, você tem lá não só aquelas que a gente já viu, né? All, Extends, Window. Nós temos também a opção Object, Scale, Dynamic Center. Não são tão comuns de serem utilizadas. A Object, por exemplo, se você clicar nessa opção, seria para você selecionar um objeto ou vários objetos. Depois você dá um Enter, e aí ele dá um zoom específico naquele objeto, tá? Outra opção no zoom é o zoom prévios, ou seja, você ver o zoom anterior que você estava na tela. Então, a gente estava na tela com o objeto todo, não só a porta. Então, se a gente clicar aqui, novamente, gente, pode ser também só a letra P, ó, tudo que está em azul aqui é o que ativa aquela opção, tá? Então, se eu botar Per Enter, é a mesma coisa que eu clicar aqui em prévios. Então, quando eu clicar em zoom prévios, ele vai e coloca no zoom que estava aparecendo anteriormente. O que mais nós temos? Nós temos zoom dynamic. O zoom dynamic, ele aparece um retângulo com o tamanho exatamente do seu display e você reposiciona onde você quer, né? Você vai e clica aqui, ó, vou reposicionar aqui em cima. Você aumenta, diminui, e aí você dá Enter. Quando você der Enter, ele vai e dá o zoom exatamente daquela forma, né? Com aquele retângulo que você tinha colocado. Deixa eu voltar aqui, zoom prévios. Nós temos o zoom escala. O zoom scale, ele tem uma utilidade quando a gente está lá no layout, mas aqui, como é que a gente pode usar o zoom scale? Tá aqui, ó, NX ou NXP, ou seja, um número N. X é o seu desenho. Então, se você colocar aqui 2x, por exemplo, você vai ter o seu desenho duplicado. Vou entrar novamente aqui em zoom scale. Se você entrar e colocar 0.5x, você tem o seu zoom reduzido pela metade. Então, o zoom scale aqui serve para isso. O NXP, X é o seu desenho e P é o Paper Space. Então, a gente não utiliza aqui, tá? Só quando a gente vai fazendo o layout.
Mas já deu para vocês perceberem também uma coisa, olha, eu coloco aqui 2,5 XP, vai aumentar 2 vezes e meia X, perdão, só X, vai aumentar 2 vezes e meia o meu desenho, tá? Se eu colocar aqui zoom prévios, dá o zoom anterior. Toda vez que eu tô escrevendo algum número aqui, eu tô colocando 2,4x. Eu tô usando o ponto para as casas decimais e não a vírgula. Zoom prévios. Assim como eu já tinha explicado sobre unidades, né? Que as casas decimais são separadas por ponto e não por vírgula. Se eu coloco vírgula, dá uma confusão. Se eu coloco aqui o zoom, vou colocar uma escala. 2,5x, 2,5x. Ele não reconhece, olha. Entre com o fator da escala, requer uma distância ou um número x. Então não adianta você tentar colocar, porque 2,5 aqui são as coordenadas e não as casas decimais, ok? Outro comando que a gente utiliza para visualização é o pan. O pan você pode utilizar com a letra P. É equivalente lá no SketchUp ao que a gente usava com H, que é hand, né? Que é mãozinha, tá? Você pode também... Aqui eu estou usando apenas o clique normal do mouse, certo? Mas se eu estivesse em comando nenhum, a barra de rolagem aciona o zoom. E se eu pressionar a barra de rolagem, da forma como eu estou mostrando aí para vocês, pressionando, eu vou ter o pan, tá? Isso acontece... se eu tiver dentro de alguns comandos, algumas vezes, né? Depende. Então, algumas vezes eu estou dentro de um comando, ó, comando linha. Estou dentro de um comando de fazer uma linha e estou acionando o pan e com a barra de rolagem acionando o zoom, sem precisar necessariamente estar entrando no comando zoom ou entrando no comando P, que é o pan, ok? Outra forma de você acionar o pan é aqui, ó, nesse menu de visualização rápida, tá? Se você clica aqui, você tem um pan. Do mesmo jeito, o pan não tem várias opções como o zoom, é só isso mesmo, arrastar para um lado ou para o outro, ok? Mas se você estiver dentro de algum comando, por exemplo, o comando linha, tá vendo? Ele também funciona. Mas se você for dentro do comando linha tentar usar o pan com a letra P, aí já não vai dar certo, tá? Estão vendo só? Eu tô dentro de um comando, tá escrito aqui, ó, linha, e aí eu tenho que usar ou a barra de rolagem, subindo e descendo, né, para aumentar ou diminuir, ou pressionando a barra de rolagem para um lado e para o outro, ou pressionando aqui, ó, pan ou zoom extends, né, nesse menu aqui lateral. Mas eu não tenho como dentro do comando line, tô lá no comando line, eu colocar a letra P e acionar o pan, porque ele já está pedindo uma informação para o comando line, ok? Então são esses aqui os comandos de visualização. Espero que vocês tenham compreendido. É interessante tentar visualizar de diversas formas o objeto para treinar. Sentir a diferença também em relação ao SketchUp que vocês usaram anteriormente, né? E tem bastante diferenças. A gente, quando estava usando o SketchUp, se a gente tivesse dentro do comando Orbit, AutoCAD também tem o comando Orbit, tá vendo? Mas a gente não está utilizando visualização em 3D. Se você clica aqui o Shift e a barra de rolagem, olha só o que vai acontecer. Você vai acabar mexendo, virando o comando Orbit, né? Só que isso às vezes pode pesar no comando, no desenho do AutoCAD, tá? E atrapalhar. Nossa, mas acabei vendo em 3 dimensões. Aí você tem que apertar aqui, ó, top para ver de novo, de cima, né? Para ver a visualização superior e sair daquele modo de visualização, né? Em perspectiva, tá, gente? Sair do Orbit. Então, cuidado para vocês não se confundirem. Mas fiquem à vontade para treinar, mexer um bocado, né? Visualizar e sair um objeto bem pequenininho, né? Mas vocês podem abrir outros exemplos. O AutoCAD tem dentro dele, se você vem aqui em Open, ao invés de você simplesmente clicar em Open, que seria o Open Drawing, você abrir aqui Open Sample Files, ou seja, arquivos de exemplo. Você clica aqui, que aí ele pergunta, arquivos instalados no computador ou arquivos online? Vamos ver aqui os instalados no computador. Quando o AutoCAD é instalado, ele já deixa lá alguns exemplos, ó, exemplos de desenhos mecânicos, né? Tá vendo aqui, ó, já tá mostrando aqui do lado pra gente. Agora todos são em inglês, tá? Mesmo o AutoCAD em português vai ter exemplo só em inglês. Sheet sets, o que é isso? Ó, arquitetural, tem desenhos aqui de arquitetura, tá vendo? Civil,
Então tem outros desenhos aqui. Então você pode abrir só para experimentar, para visualizar, colocar o zoom. Lembrando que alguns desses desenhos, quando você tentar abrir, né? Deixa eu colocar aqui novamente a arquitetura, né? Veja que você já tem uma folha. Então pode ser que quando você abre este desenho, né? Quando você clica aqui em abrir, ele vai abrir o desenho no espaço da folha, que é esse layout aqui, ó. É diferente do espaço do modelo, tá? E funciona de uma forma diferente. Aqui no layout você não vai funcionar o comando Orbit. Ó, tô clicando aqui o Shift com a barra de rolagem. O que é que ele fala? 13 Orbit só é válido no Model Space. Você não vai ver aqui numa folha de papel em 3 dimensões. Só que no Model Space, que é esse espaço do modelo, é que esse Orbit vai funcionar. Então, cuidado ao você, quando entrar, verificar em que espaço exatamente você está. Se em layout ou se está no espaço do modelo, que é o que a gente está aprendendo agora, tá? Finalizando então os comandos de visualização, aprendemos aprendemos PAM e aprendemos também a regenerar os desenhos. Até a próxima aula.